Olá pessoal, tudo bem? O objetivo é fazer um vídeo bem curtinho para falar um pouquinho sobre encapsulamento. Tá? Esse assunto passou batido no capítulo 2, quando a gente fala lá sobre a governança e a gestão. E esse assunto, pessoal, é muito importante para a gente começar é, é, a fechar, né, o ciclo ali de entendimento sobre os níveis, né, de governança, de gestão e operacional. Então, só relembrando aqui, a gente tem o nível da governança como sendo um nível estratégico e é quem controla, né? Aqui a gente tem quem controla, tá beleza? No nível de gestão, é o nível de quem coordena. E no nível operacional é quem executa, tá beleza? Isso aí a gente viu bastante. A governança ela controla o quê? Ela controla todas as áreas, todos os gestores no nível mais abaixo, porque ela definiu a sua estratégia de negócio e para que toda a complexidade do negócio funcione, todas as outras áreas, financeiro, compras, né, a própria TI, ela precisa é, controlar para que todas essas outras áreas elas estejam sempre alinhadas com a estratégia de negócio. E aí, uma parte que é muito importante é relacionado à questão financeira, né? Ela vai ter que alocar recursos financeiros para cada um desses locais, ela vai ter que controlar com que cada um desses locais, no caso, o nível tático, né? Que é o nível da gestão, nível de baixo, todos os processos que geram valor, eles estejam seguindo essas orientações estratégicas. Beleza. E aí a gente entra na questão do encapsulamento, né? O encapsulamento, pessoal, o que é que é? A gente lembra daquela questão de abstração que tem muito a ver com a área de TI, né? Por exemplo, eu estou desenvolvendo um componente, tá? Uma classe, e aí aquela classe vai ser usada por outra. E aí eu vou ter uma interface ali para poder usar aquele componente sem me preocupar como é que ele foi implementado. Então, cada vez que eu subo em níveis mais altos, eu não preciso saber como que lá embaixo aquilo foi implementado. Um exemplo que eu vou citar aqui é o sistema operacional. Tá? Todo sistema operacional ele tem um núcleo. Então, por exemplo, o Linux, a gente sabe que existe uma diferença entre o sistema operacional, que é o GNU, e o kernel, que é o Linux. Então, o kernel ele implementa a parte difícil, que é a parte que interage com o hardware, e ele está num nível de complexidade que o sistema operacional ele usa, tá, aqueles componentes, aquelas chamadas de sistema. O sistema em si ele não precisa se preocupar em saber como é que aquilo foi implementado. Então, subindo um pouquinho mais, vamos falar das aplicações, né, do usuário. Ele não precisa saber como é que o sistema operacional implementa os seus processos, a gestão dos processos. Né? Então, falando sobre esses três níveis, né? O nível do kernel, do sistema operacional e das aplicações, cada vez que eu subo mais, eu vou usando algo, algum componente, alguma classe, né? Na verdade, é um serviço que eu estou usando. E eu não preciso saber como é que aquilo foi implementado lá embaixo. A gente falando de encapsulamento, tá? E falando dessa pirâmide, onde a gente tem a governança, o nível tático, tá? E o nível operacional, a gente tem o nível mais elementar, mais baixo, como sendo o operacional, que vai implementar o quê? A execução, ou seja, ele vai ter as atividades que vão ser executadas. Vou citar um exemplo aqui. Uma equipe de banco de dados, que faz a manutenção de banco de dados, ela tem as suas atividades específicas disso. O cara está mexendo lá no DB2, por exemplo, no mainframe. E aí ele tem as suas atividades ali bem específicas
e muito especializadas. No nível de cima, que é o nível tático e gerencial, a gente vai usar os serviços, no caso, o gestor, ele vai ter os seus processos, tá? E os processos vão estar definindo ali algumas atividades que devem ser realizadas, mas essa implementação ele não precisa saber como é que é, porque quem vai fazer realmente é o nível operacional, é o DBA que vai realizar aquela atividade lá que está prevista no processo. Então, por exemplo, incidentes envolvendo lá o banco de dados. Existe um rito que foi definido pela área de gestão, que é abrir o incidente, né, conduzir dentro de um SLA, tá, dentro de um nível de tempo acordado que o serviço não pode ficar fora. Mas como é que ele é implementado, como aquele serviço vai ser restaurado rapidamente pela gestão do incidente, quem vai fazer isso é a parte operacional, é lá embaixo. E aqui está encapsulado a parte que a gestão não vê. Aí a gente lembra, por exemplo, o gestor ele tem que se preocupar com a avaliação dos processos, né? E se esses processos estão gerando resultados. Lembra lá, um processo tem uma entrada, um processamento e uma saída. Então, na hora que ele vai analisar o processo de restauração dos serviços que ficaram fora do ar, ele vai poder cobrar lá do DBA que extrapolou o acordo de nível de serviço e poder exigir dele melhoria, né, na prestação daquele serviço, daquela atividade. Então, o gestor em si, ele não sabe como, no nível operacional, aquilo foi implementado, ele está sendo executado, ele quer saber do resultado do processo, tá? Porque ele gerencia aqueles processos, ele faz a coordenação daqueles processos, tá? E aí, se a gente subir num nível um pouco mais alto, que é o nível da governança, que é quem controla, tá? Ele governa e controla. Quem? Os gestores. Controla e governa o nível tático, ou seja, todos os gestores das diversas áreas. Então, nesse momento aqui, que foi definido a estratégia de negócio e quem governa, tá? E quem controla está lá com aquele chicotezinho lá, cobrando dos gestores, dos gerentes, que eles entreguem valor para a área de negócio. Então, notem que quem governa está no nível mais lá em cima e aqui embaixo, tá? Todo o nível gerencial, nível tático, ele está encapsulado, tá? Então, o que está aqui embaixo está encapsulado. Quem está lá em cima, no nível estratégico, seja o CEO, seja o presidente, ele não sabe como os gestores deles estão conduzindo os trabalhos de gestão. Ele quer saber do resultado, se o serviço está tendo valor agregado ou não, né? Ele não vai fazer uma avaliação dos processos, avaliar a saída do processo, se está sendo otimizado ou não, se está tendo melhoria contínua ou não. Ele só quer saber se o serviço está gerando valor para ele, tá? E valor para o cliente, que aí vai acabar ganhando mais valor para ele, tá? Então, esse conceito de encapsulamento a gente tem que ter, porque ele é exigido em determinadas provas, né? E quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue visualizar mais facilmente as coisas, tá? O nível estratégico, o nível tático, ele tem o mais alto nível de abstração, né? O mais alto nível de encapsulamento. Então, para ele, só o que chega para ele lá é relatórios resumidos, algo que vai ajudar ele a fazer decisão, a decisão de colocar no ar um novo serviço, de tirar um serviço, por exemplo, um produto que não esteja mais dando valor para o negócio, tá? Então ele se envolve o menos possível na parte gerencial e menos ainda na parte operacional, tá certo?
Então era essa a dica que eu queria passar para vocês aí. Adicionei esse slide no material, tá? Porque eu acho interessante a gente ter esse conhecimento. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e continuem mandando ver aí no papiro. Forte abraço.